Pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa rodada 15 do Campeonato Brasileiro, porque muita coisa aconteceu. O Pedro entrou no finalzinho e decidiu o Fla-Flu. A gente teve também a vitória do Verdão, voltando a vencer no Allianz Parque, batendo o Atlético Mineiro. O Hulk simplesmente fez 2 golaços de falta, mas não adiantou. O Vitor Roque jogou bem. O Santos está de volta ao Z4, tomou uma taca do Mirassol, 3-0. E a gente vai falar sobre os outros jogos da rodada. O Vitória voltou a vencer e um balanço, a tabela e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, vamos repassar esses jogos aí da 15ª rodada, né? Com exceção dos jogos do sábado, né? Que a gente já falou, Fortaleza empatou com o Bahia 1-1, o Fortaleza de técnico novo, né? Agora o Renato Paiva. O Vasco e o Grêmio também empataram em 1-1, um jogo horroroso, que não ficou bom pra ninguém, mas na verdade também não ficou ruim pra ninguém, né? Do jeito que os dois jogaram, e depois a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, 2-0 no Majestoso, 2 gols do Luciano, jogo que eu amplamente discuti e debati aqui em live pós-jogo, e também tem um vídeo pra você conferir a análise da partida, história do Memphis, aquela coisa toda e tudo mais. Vamos para o domingo. O domingo, ele começou com o Inter vencendo o Ceará por 1-0, às 11 da manhã esse jogo, dei uma secadinha boa, hein? E, de novo, o Inter não jogou bem. O Inter tem 2 vitórias de 1-0 e a gente está falando de algo que é mais importante, é preponderante, né? O resultado. O Inter vem de 2 vitórias consecutivas contra Vitória e Ceará. Equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, né? O Ceará até fazendo campanha, né? Vem de 2 derrotas agora, né? Para Corinthians e Inter, mas estava lá em 9º colocado, agora é 11º. Mas o Ceará deu um trabalhinho pro Inter. O Inter não fez lá um grande jogo. O Alan Patrick, o capitão, acabou fazendo o gol. E com isso o Inter se segurou até o final. O Pedro Raul deu cabeçada na trave, aquela coisa toda. Enfim, o Inter venceu o jogo, que era o mais importante. O torcedor tá um pouco preocupado porque olha, né, o horizonte com 2 jogos diante do Fluminense pela Copa do Brasil e diante do Flamengo pela Libertadores. Então, sabidamente o Inter vai encontrar mais dificuldade do que contra a Vitória e contra a Ceará. E foram jogos em que o Inter não jogou bem, mas venceu. Então, em termos de tabela, era fundamental. Até porque a parte de baixo ali, ela tá bem movimentada. Tem equipes que estão saindo, outras que não estão conseguindo sair. E o Inter, com essas 2 vitórias consecutivas, passou inclusive o Grêmio na tabela pelo saldo de gols. Os dois têm a mesma pontuação, mas o Inter agora é 12º com 17 pontos. O Grêmio 13º com os mesmos 17 pontos. Depois, vamos lá, vamos falar, eu já tinha falado eu não tinha citado, na verdade, a vitória do Mirassol sobre o Santos por 3-0, mas ela impacta na tabela de classificação, por quê? Porque como o Vitória venceu, e aí eu já vou falar da vitória do Vitória sobre o Bragantino, que não deixa de ser surpreendente, né? 1-0, jogo que aconteceu lá no Barradão. Esse jogo empurrou o Santos para a zona do rebaixamento. Então o Santos está abrindo o Z4. Tinha escapado depois da vitória contra o Flamengo, né? Aquele grande jogo em que o time inteiro esticou a corda e o Neymar decidiu, o Brazão também fez boas defesas. Agora, o Santos não viu a cor da bola. O Mirassol, que está fazendo uma campanha espetacular, gente. Sério, o trabalho do Mirassol é inacreditável. A gente está falando de uma equipe que veio da Série B, que montou uma equipe competitiva, com jogadores, nenhum craque, mas assim, impressionante. 7º colocado, gente. 7º colocado o Mirassol, com o Reinaldo sendo um dos artilheiros da competição. Quantos gols tem o Reinaldo, hein? Cara, o Reinaldo tem 7 gols no campeonato. 7 gols no campeonato. Loucura. Loucura a campanha do Mirassol. E com essa vitória, o Mirassol meteu 4-1 no Grêmio, por exemplo, 3-0 no Santos. Não quer saber o Mirassol, não quer saber. Ganhou do São Paulo, acho que ganhou do Corinthians e empatou com o Palmeiras no Allianz. O Miras, que loucura. Santos no Z4 com 14 pontos depois dessa derrota. E o Vitória, cara, ganhou do Bragantino com gol do Renato Kaiser logo no comecinho do jogo, mas eu tô pra dizer um negócio pra vocês. O Vitória contratou o Fábio Carille, né? Trocando ali pelo Thiago Carpini. O Vitória tava 7 jogos, eu acho que sem fazer um gol. Um jejum assim histórico, desde 78 o Vitória não tinha números tão ruins. Quando contrata o Carille,
O que você espera? Eu sei que o Carille tem uma fama de retranqueiro que ele não consegue descolar, mas ele tem um estilo mais defensivo, isso é inegável, desde os tempos de Corinthians. Mas o Carille, ele é um cara muito estratégico. Contra o Inter, no jogo passado, em que o Inter vence por 1-0, cara, o Rocher foi o melhor em campo. O Inter venceu por 1-0, aquele gol do Tabata no último minuto, mas ali o Carille estava arrancando um empatezinho. Por quê? Porque o Vitória, ele conseguiu mostrar uma evolução nos últimos jogos. E acho que o jogo passado perdeu para quem? Porque esse jogo contra o Inter, acho que foi no meio... empatou com o Botafogo fora de casa em 0-0 o Vitória. Então, vocês percebam assim, ele perdeu para o Inter jogando bem, aí ele arranca um empate fora de casa contra o Botafogo, mesmo que no 0-0, e ganha do Bragantino. Então, essa vitória, essa recuperação do Vitória, tava dando sinais. E o Carille, cara, ele vai recuperar o Vitória exatamente por esse jeito de jogar. Então, não era a tendência. A gente está falando de um Bragantino que estava disputando a liderança do campeonato, que já tinha empatado com o São Paulo, é verdade, em casa, mas agora foi jogar esse jogo contra o Vitória e acabou perdendo por 1-0. E como eu disse, mexeu lá na parte de baixo com o Santos voltando para o Z4 e o Vitória, 15º agora com 15 pontos. Vamos lá, vamos seguir na tabela aí, porque o Cruzeiro é o líder máximo do Campeonato Brasileiro, 33 pontos, disparou, meteu 4-0 no Juventude. Coitadinho do Juventude, que tá assim, 18º na zona do rebaixamento, tá fazendo uma campanha muito ruim o time do Ju, 11 pontos ganhos apenas, mesmo número de pontos do Fortaleza, que inclusive empatou com o Bahia em 1-1, jogo no sábado. Mas esse jogo de 4-0 do Cruzeiro contra o Juventude, o primeiro tempo foi só 1-0, os outros gols saíram na segunda etapa. Gabigol titular e Caio Jorge também. O que tá jogando o senhor Caio Jorge é um negócio surreal, porque... cara, ele participa de todas as ações ofensivas do Cruzeiro, ele tem uma força, uma velocidade, uma calma, uma tranquilidade para decidir lances dentro da área. O primeiro gol é uma meia bicicleta que ele serve o Christian para fazer o gol. O segundo gol, que é o gol do Gabigol, é uma arrancada que o cara não busca ele, velho. E ele vai lá na direita, na ponta, e ele faz um cruzamento na medida pro Gabriel fazer o gol, o segundo gol. Depois ele sofre um pênalti, o Gabigol vai lá e faz o terceiro. E aí depois o quarto, o Eduardo acaba marcando, já no apagar das luzes, né, fechando o caixão do Juventude. Mas assim, o Caio Jorge tá jogando uma enormidade. E o time encaixou, né, cara? O time encaixou, você tem um jogador decisivo como o Gabriel, que tá motivado, aparentemente, né? O Caio Jorge, que é um cara, um tanque, assim, sabe? Ele tá jogando muita bola mesmo. E aí você tem elenco, né, cara? O Eduardo é bom jogador, o Christian é bom jogador, o Cássio, né, emagreceu horrores, assim, dá pra ver como ele tá fininho no gol do Cruzeiro. O Fagner, quando entra, joga bem. O William, quando entra, joga bem na lateral direita. Então, assim, o Cruzeiro, meus amigos, não dá pra dizer, né, o Gabigol mesmo falou, ninguém é campeão na 15ª rodada, é fato, mas já podemos dizer que vai disputar o título até o final. É muito difícil que o Cruzeiro caia vertiginosamente. Alguém vai ter que tentar tirar esse título do Cruzeiro. Hoje ele se torna o principal candidato, até pelo que vem jogando. Vamos seguir porque o Palmeiras voltou a vencer no Allianz Parque. Aliás, venceu no Allianz Parque pela primeira vez neste campeonato brasileiro. Eram 4 jogos apenas, né, mas 2 derrotas e 2 empates. Olha que loucura. Primeira vitória do Palmeiras no Allianz, justamente contra o Atlético Mineiro. Cara, o Hulk é um negócio inacreditável. O Hulk faz 2 gols de falta que você não vê todo dia. A primeira é um lance na quina da grande área, pelo lado esquerdo, onde normalmente o destro cobra. Ele cobra a falta por cima da barreira, por cima do cara mais alto da barreira, que é o Bruno Fux, que tem 1,90, destacado pelo Fernando Praz na transmissão, eu estava ouvindo, e acerta o ângulo. A bola chega a bater na parte da rede de cima, para vocês terem uma ideia de onde ele consegue colocar aquela bola. Com uma colocação, assim, né, com uma categoria, mas ao mesmo tempo com a força necessária para passar pela barreira e chegar no ângulo. Uma falta absurda. O segundo gol... O segundo gol é uma pancada. Tem um desvio no Alan no meio do caminho, mas o Everton nem viu a cor da bola. E, pasmem, para quem não viu o jogo, ele teria feito um terceiro gol de falta se o Everton, já nos acréscimos, não vai buscar e defende a bola no ângulo.
Vocês já pensaram se o Galo empata em 3-3 com 3 gols de falta do Hulk? Cara, eu acho que eu nunca vi isso no futebol, mas foi quase. O Hulk é um senhor jogador. O Galo tem vários problemas, não tem um time ruim, tem problemas, muitos problemas extra-campo, mas assim, o que o Hulk joga é inacreditável. E o Palmeiras, cara, foi muito bem, foi muito bem. Foi superior ao Atlético o tempo inteiro, né? A bola parada do Atlético chegou a levar perigo em algum momento, mas eu gostei muito do jogo do Vitor Roque. Acho que o Vitor Roque fez o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras, porque a gente até minimizava o fato dele ser um brigador, dele ser um cara que tenta, se esforça, mas eu tava achando o Vitor muito ansioso, muito nervoso nas últimas partidas. E o Abel deu aquela entrevista falando, né? Cara, parece que ele tá com 50 quilos nas costas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que conversar, recuperar, porque ele é alvo de um alto investimento. Vocês acham que isso não mexe com o moleque? É óbvio que mexe. Então, assim, dessa vez, eu vi ele mais influente no jogo. Eu vi ele esforçado, eu vi ele brigando, mas ele foi muito mais influente. Ele participa de um dos gols ativamente, né? Meio que atrapalhado, mas assim, tava lá. E isso a gente não pode tirar dele, né? Ele tá sempre buscando alguma coisa, a bola bate no Júnior Alonso e entra, e a arbitragem dá o gol contra, mas ele tava lá, num cruzamento do Piquerez. O Piquerez que dá a primeira assistência na cabeçada do Evangelista pro primeiro gol. E o terceiro gol é uma jogada do Sousa muito boa, né, no ponto futuro, que entra no segundo tempo, né, e aí o Vitor Roque acredita, divide ali com o goleiro Everson, aí a bola vem pro Rômulo, ele ganha no corpo, aí ele acha, cara, o Facundo Torres, mas assim, no ponto futuro, na medida que serve o Maurício. Um gol muito coletivo, o Abel Ferreira sai do banco e aplaude, porque realmente foi um gol muito coletivo e assim, Facundo Torres. Muita gente criticava o Abel pela insistência com o Facundo Torres. Cara, vocês já repararam que tá jogando esse cara? Ele tá buscando finalizações de média distância, ele tá fazendo um jogo coletivo muito bom, ele tá dando um trabalho pelo lado direito do campo. O time tá começando a encorpar. Por isso que eu falo, né? O Cruzeiro é líder, mas já é campeão. Calma, porque tem Flamengo, tem Palmeiras, tem muita gente grande que ainda vai buscar o seu espaço aí. O Palmeiras conseguiu, né? Agora tá no G4, 26 pontos, né? O quarto colocado. Mas o que me deixou contente ao assistir o jogo foi a atuação do Palmeiras. O Palmeiras jogou bem, jogou melhor do que o seu adversário e individualmente algumas peças que até não estavam tão bem assim apareceram nesse jogo, tá bem? 3-2 para o Palmeiras de Abel Ferreira, que depois deu entrevista e falando sobre a renovação, dizendo que ele quer colocar uma cláusula que a Leila não quer e que se ela colocar no contrato ele assina na hora. Que ele só fica no Palmeiras, olha que loucura, com conquistas. Se ele não ganhar, ele vai embora. Então, ele ganhando um título, ele renova. E ele quer assinar essa cláusula para renovar já agora. Ele ganhando, ele permanece. Se ele não ganhar, ele tem que ir embora. E a Leila não quer assinar essa cláusula porque não quer condicionar o trabalho do Abel a conquistas, a títulos, né? Mas ele quer, aparentemente. Então, foi curiosa essa resposta do Abel Ferreira na entrevista coletiva. Acho que eu não falei da vitória do Botafogo, né? 1-0 sobre o Sport, lá no finalzinho do Cuiabano, que é o jogo do time rebaixado, né? Consegue segurar o empate, pelo menos, até os minutos finais, entra o Cuiabano lá e faz o gol. E aí o Botafogo se mantém ali, né? Quinto colocado, Sport lanterninha, 3 pontinhos apenas, nenhuma vitória no campeonato. E o Fla-Flu, chegamos no Fla-Flu. Cara, o Fla-Flu é um negócio inacreditável. Porque foi um jogo ruim, tá? Foi um jogo emocionante por tudo que envolvia, por ser o Fla-Flu e tal, né, o Fluminense que vem de uma campanha muito boa na Copa do Mundo de Clubes, mas ainda não ganhou, voltando pro Brasileirão, né, 2 derrotas seguidas. E o Flamengo no meio desse turbilhão todo, né, ganhou do São Paulo lá e tal, aí perde pro Santos na Vila e vem para esse jogo num clássico em que o Pedro voltou a ser relacionado. Aí o Juninho entra antes do Pedro, mas o Pedro entra aos 26, se eu não me engano. Aos 38, o Pedro faz uma grande jogada. Ele consegue fintar o marcador, chega na frente do Fábio, chuta e ganha o escanteio. No escanteio sai o gol. Um escanteio que tem um movimento espetacular do Léo Ortiz, que aliás jogou uma enormidade, que já tinha obrigado o Fábio a fazer uma
puta defesa ainda no segundo tempo. Ele tá quase na trave, ele sai na cobrança do Luiz Araújo, ele dá uma casquinha e aí o Pedro tá entrando e faz o gol de carrinho. O Pedro, que depois tira a camisa, bota lá uma frase religiosa, né, em apoio a Jesus e tal, ele é muito devoto. E aí no final do jogo dá uma longa entrevista, faz um desabafo, dizendo que não vai mais falar a respeito, mas que ficou muito chateado com a maneira como ele foi exposto, né, por um membro da diretoria, que é o José Boto, com os prints vazados aí de que ele poderia ser liberado por 15 milhões de euros, isso chateou bastante. Ele teve números abaixos e tal, não concordou com a maneira, mas resolveu trabalhar, voltou para o jogo e acabou fazendo o gol da vitória. Depois eu vi ali um abraço dele com o Felipe Luiz, meio tímido ali e tal, mas agora não tem mais jeito, né? E acho que os dois entenderam que quem perde com tudo isso é o Flamengo, né? É a torcida do Flamengo. Então, os dois estando numa boa, o Pedro jogando, o Pedro não vinha jogando para merecer, não só pelos treinos, tá? Pelo jogo mesmo. Não vinha jogando para merecer uma titularidade, uma sequência. Cara, agora, se ele continuar mantendo um nível de treino o suficiente para que ele seja relacionado, a gente sabe que o Pedro tem essa capacidade. Ele é um definidor nato. Ele pode não segurar zagueiro, ele pode acabar não tendo um jogo coletivo tão bom pela exigência do modelo de jogo do Felipe Luiz. Agora, a capacidade de definição, o Pedro é raríssimo. É um jogador raro no futebol brasileiro. Então, ele estando bem, ele estando em condições, ele vai fazer isso que ele fez hoje. E aí, né, nessa entrevista ele citou, ele falou assim, eu cometi erros também, eu espero que esse membro da diretoria também assuma o seu erro. E aí, obviamente, o clima ainda não tá bom, né? Mas o Pedro não pode ser negociado para nenhum clube do Brasil e o Flamengo nem faria isso. Ele tem que jogar, ele tem que ajudar o Mengão. Ele é um ídolo, é um ativo do clube, é um jogador muito importante. Tomara que ele se recupere e que as coisas, né, sigam o seu curso. Que loucura. Agora, depois de tudo isso, o Pedro entrar no final do jogo, depois do Juninho, e decidir o Fla-Flu, um Fla-Flu que não teve nada, né, quase nada, assim, em termos de movimentação, de criação de jogadas, foi um jogo muito, muito, muito morno. E o Pedro vai lá e decide o confronto e coloca o Flamengo de volta, né, na disputa. Flamengo 30 pontos, Cruzeiro 33, no encalço do líder da Raposa do Cruzeiro. O que vocês acharam dessa rodada aí? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!